Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça do sertão. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça do sertão. Cangaceiro sem clemência, sou fruto da violência, a violência deste chão. Junte o ódio e a vingança, o bem e a maldição, a coragem, a bravura e a pobreza do sertão. Junte tudo a injustiça, daí nasceu Lampião. Nesse espaço tem cangaço. Vamos falar de cangaço, sim. As pessoas me perguntam, como é que eram os cangaceiros que você conheceu? Eram atrevidos? Cada um fica com uma curiosidade. Na verdade, eu tive uma convivência muito grande com alguns deles, ou muitos deles, né? Porque eles fugiram em 34, fugiram de Angico, e muitos deles se espalharam pelo Brasil inteiro. E quando nós tivemos que fazer aquela corrida atrás dos mocinhos, foi uma corrida difícil e complicada. Mas aí, você puxa a linha, aí começa a aparecer os rabichos. Vai puxando, né? O primeiro cangaceiro que eu conheci foi Zé Sereno. Zé Sereno era um tipo meio carrancudo. Ele parecia, mas quando ele começava a falar, era uma matraca. Eu fiz até uma gravação que o Geraldo pôs na Cangaçologia, com o Zé Sereno, ele falando do dia anterior à morte em Angico e lá em Lampião. Ele falou, porque ele tem uma tese de que o Lampião realmente ia ser envenenado, ou teve problemas, ele não deixou, etc. Essas coisas. Onde é que o Zé Sereno trabalhava? Trabalhava na escola, cuidava de crianças. Isso depois do cangaço. Porque muita gente pergunta, esses cangaceiros não eram perigosos? Olha, eu não conheço nenhuma história de um cangaceiro que depois que deixou o cangaço voltou ao crime. Não voltou. Aquilo era uma coisa circunstancial. Você não pode chamar o cangaceiro simplesmente de bandido. Eu não chamo, porque na verdade eles eram vítimas de uma época, de uma situação, onde tinha o coronel, onde tinha o fazendeiro, onde tinha a polícia violenta, entendeu? Bom, eles não eram. E o Zé Sereno trabalhava numa escola de crianças, cuidava de criança. Até eu perguntei uma vez para ele, mas Zé Sereno, você não se preocupa, nunca se preocupou com esse fato de você ser cangaceiro? Eu nunca falei. Todos eles depois falaram quando a imprensa começou a respeitá-los. Mas naquela época não. Aí você pergunta, e o criança? O criança era um verdureiro. Lá em Moema não, aqui em Moema. Sacomã, Ele tinha uma carrocinha de verdura e o nome dele era Vitor, aquela coisa toda. Na verdade, era o nome que ele botou lá, né? Porque depois que ele fugiu com a Dulce tomou um rumo, ele tomou outro, e ele terminou vindo aqui para São Paulo. Ele era de pouca conversa. Não conversava muito, não. Conversava pouco. Mas dizia que no cangaço ele era terrível. A Sila era uma mulher vaidosa, a ex-cangaceira. Ela chegou a trabalhar para a Hebe Camargo. A Sila tinha relação com a sociedade, classe média baixa, mas tinha uma relação próxima, entendeu? Eu me lembro que ela gostava de usar umas unhas grandes e vermelhas, as unhas dela. Ela tinha uma atração toda especial pelas suas unhas e cuidava bem delas. Mulher interessante, falava bem, entendeu? Que lembrava algumas coisas desagradáveis em relação a Sereno, mas era.
Mas era uma mulher suntuosa, assim, na hora de conversar, de bater papo. Tá? Ela teve uma relação muito próxima, uma sociedade mais sofisticada, certo? Ok. Bom, Marinheiro era o irmão da Cira. Ele era mais quieto, mais tranquilo, certo? Balão. O Balão era uma graça. No dia que eu me encontrei com ele, falou, eu sou cangaceiro, sim. Ele era poceiro, trabalhava de poceiro lá em Itaquaquecetuba. Os filhos dele estão aí, um filho até eu ajudei muito a ele na época, botei o menino para trabalhar na casa do pequeno trabalhador, certo? O Tenente Nogueira, ele me conseguiu, certo? E o Balão, no dia que eu me encontrei com ele depois de falar que era cangaceiro, etc., ele falou, eu tinha um punhal que se chamava José Ludovico, alegria de pobre, tristeza de rir, quando ele põe a mão, o urubu põe o bico. Era o Balão. E sorria, contava histórias. Aí eu falava, Zé Balão, mas Balão, me diga uma coisa, todo mundo tinha mulher no cangaço, você não, por quê? Mulher atrapalha. Não dá, esse serviço é um serviço perigoso. Eu sempre dizia pro Lampião, pro capitão, não pode esse negócio de mulher atrapalha, mulher demais, cria confusão. Eu achava isso. Eu falei, bom, e você vivia de quê? Não, eu dava meus pulinhos. Quando tinha os bailes, né, aqueles bailes gostosos que a gente ficava lá, aí sim, aí eu namorei, mas eu namorei demais. Eu nem sei quantos filhos eu tive por aí. E dava aquela gargalhada. Grande figura, o Balão. Labareda eu conheci na Bahia. Conheci junto com ele a Dadá. Eu estou contando histórias, mas na verdade convivemos 3, 4 anos. Junto, na época que estava junto com a historiadora Cristina Mata Machado. A Labareda, alto, tá? Entrou no cangaço porque matou um soldado chamado Horácio, porque o Horácio desvirginou uma irmã dele, aí ele entrou. Entrou e não conseguiu sair mais. Mas quando terminou o cangaço, ele trabalhava na penitenciária. Ficou um pouco preso, tá? Depois começou a trabalhar com o Estácio de Lima, lá no Nina Rodrigues também. Mas ele era meio quietão. Mas diz que no cangaço ele era valente. Ele sabia enfrentar aquele mato, aqueles espinhos, aquelas coisas todas, certo? Eu conheci também o Saracura, que tinha o nome de pássaro, né? Esse era mais alegre, mais brincalhão, falava das coisas, tá? Mas curiosamente, os dois cuidavam das cabeças dos cangaceiros que tinham sido decepadas em Angico e ficavam lá expostas naquele Museu Nina Rodrigues do Estácio de Lima. Eu me encontrei com ele também, lá na Bahia. Aí eu falei, professor, que coisa vergonhosa, olha só esse espetáculo aqui, essas cabeças... Não, porque se não fizesse assim, ninguém acreditava que os cangaceiros tivessem morrido. Isso é minha verdade. Isso é um pouco de verdade, porque até hoje tem cara que diz que o Lampião não morreu em Angico, que ele morreu lá em Minas, que ele fugiu. Conversa. Isso é história para boi dormir. O Lampião morreu ali em Angico, sim. Não adianta. Bom, a Dadá. Oh, meu Deus do céu. A Dadá dizia... Você é um paraibano arretado. Ei, Dadá, grande figura. Uma mulher suntuosa, uma mulher valente, uma mulher que depois do cangaço ela conseguiu dar educação para seus filhos. Ela transmitiu a eles, olha que coisa, né? Eu estou falando de cangaceiros, que muitos falam bandidos, tá? Não, pessoas com quem eu tive a melhor relação, nunca tive qualquer tipo de problema com eles. E a Dadá era assim, a Dadá cuidou dos filhos, depois da morte se casou de novo, depois da morte do Corisco. Eu perguntava para ela, e o Corisco, como é que foi? O Corisco era bonito, bonita. O Corisco era um loirão. No começo foi ruim.
a minha relação com ele, porque eu era pequenininha e ele era grandão já. Mas depois não, depois ele me tratou muito bem, me ensinava muitas coisas. Era loiro, cabelo comprido. Quando ele morreu, eu estava com o cabelo curto, porque teve que cortar para poder fugir da polícia, mas era bonito. E era um homem bom. Era um homem bom, certo? É que chegava naquele ambiente de tanta violência, as pessoas ficavam violentas. Ficavam, não tinha jeito. Tinha um cangaceiro que não era cangaceiro, chamava Pitombeira, certo? Existiram outros cangaceiros, a Dulce, a Durvinha, o Moreno. Eu estou cantando de pessoas que fugiram de Angico, a Durvinha e o Moreno, por sinal. Ela, por causa do filho que tinha nascido, estava de colo, ele estava do outro lado, já estava saindo de lá de Angico. Já estava do outro lado do rio e não teve problema para fugir. Os outros todos que vieram fugir, o Zé Sereno falou que quando fugia ele falava companheiro para os caras não atirar, né? E fugiram todos. Agora, o que eu digo é o seguinte, certo? Aí, para eles eu perguntava, muitas coisas eu perguntei. E o Lampião? Tinha um cambito fino, mas ele era de pouca conversa. Mas era de uma liderança ímpar. Muito. Ele ouvia vocês, o Zé Sereno disse que ele ouvia muito ele, que ele falava muito, que mesmo no dia da morte, no dia anterior, ele tinha falado com ele para sair daquela história, para mudar, a paciência. Morreu. A figura do Corisco, eu falei de todos. Tive muito contato com muitos deles, porque depois ficamos amigos. Aí fizemos reportagens para a revista Realidade, eu junto com a Cristina. E tinha umas figuras que vocês, não sei se vocês conhecem, certo? Muitos conhecem, outros não. Sérgio Buarque de Holanda. Naquela época ele era bem conhecido. Depois virou pai do Chico Buarque. Mas é um grande historiador, grande. Escreveu um livro, Raízes do Brasil, que me incentivou a eu escrever esse livro, Raízes do Cangaço. E por que é diferente esse livro? Esse livro é diferente porque eu não começo falando de cangaceiros, eu começo a falar da colonização, eu começo a falar como é que nasceu o coronel. Quem implantou o coronel no Brasil foi o Reino de Portugal, aqui na colônia. Entendeu? Porque os donos de capitanias hereditárias nada mais eram do que latifundiários que abraçaram enormes terras. O país era uma coisa enorme, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. É muito terreno, muita coisa naquela época. E os coronéis nasceram aí, certo? Questões ligadas à escravidão. Eu abro o livro contando todas essas histórias para poder chegar na grande revolta que foi o cangaço. Bom, são histórias como essas que nós contamos aqui no nosso cangaço, no nosso canal Humberto Mesquita. Vocês se inscrevam, não tenham medo de se inscrever não, é só apertar o botãozinho aí, é o sino, né? E se inscreva para que a gente possa aumentar o contingente e contar mais histórias, porque agora nós estamos, inclusive, num trabalho assim mais profissional, né? Nós estamos aqui com o Tiago. Opa, o Tiago é um grande produtor. Bom, e ele está nos protegendo aí, trazendo essas imagens mais suntuosas para que vocês possam ter o cangaço de uma forma também suntuosa, porque cangaço é cultura nordestina. Cangaço é Brasil, é história do Brasil que precisa ser contado nas escolas. E vamos aí, façam suas inscrições e vamos em frente, porque o cangaço tem mais. Um grande abraço.